Pessoal, bom dia, tudo bem? Aguardar aqui nosso convidado entrar, só um minutinho. Aqui, nosso convidado entrou, esperar ele encaminhar aqui uma solicitação. Bom dia, Milton, tudo bom? Olá, bom dia, presidente da diretoria, presidência. Obrigado aí pelo convite. De nada. Vamos só aguardar aqui uns minutinhos o pessoal ir entrando na live, tá bom? Vamos, tá ótimo, tá joia. Aproveitando enquanto o pessoal está entrando, desejar aí muita saúde, né? Um bom retorno para quem já está com a atividade liberada, para essa Sim, fase aqui do Ceará, que ele chama o período zero, né? Período de adaptação que vai, em tese, até o dia 8. E a responsabilidade desse pessoal que abre agora é muito grande, né? Porque vai depender desse comportamento para que as próximas fases sejam completas, né? sim, Tá sim. Pelo que certo? o governador explicou, né? Que vai ter um monitoramento semanal. E cada fase depende do resultado da anterior, não é isso? Isso. Tá bom. Então, pessoal, vamos começar. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma live de Sebrae Ceará. Eu sou Priscila, analista aqui da casa. A live de hoje tem como tema a flexibilização de obrigações tributárias durante a pandemia. A gente sabe que com a questão do coronavírus, muitas empresas tiveram uma queda significativa no seu faturamento, o que gera dificuldade em ter capital de giro para pagar a folha de funcionários, despesas operacionais e também os tributos. Então, é sobre algumas medidas de flexibilização no campo tributário que nós vamos conversar hoje. O nosso convidado é o advogado Hamilton Sobreira. Doutor Hamilton é vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, conselheiro do CODECON, que é o Conselho de Defesa do Contribuinte do Ceará, e também consultor tributário da Fé Comércio. Doutor Hamilton, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. É muito importante para a gente poder contar contigo nesse momento. Muito obrigado. O vídeo está travando um pouquinho, mas a gente vai suprindo aí essas falhazinhas tecnológicas, né, desse momento tão necessário. Então, queria começar, minha primeira frase é agradecer, né, agradecer a você pelo convite, nossa colega Sabrina também, que fez uma live muito bacana também, que participou, queria dar um abraço a todos do Sebrae por essa atitude, né, de os sempre atualizados, né, que é um momento de muita dúvida. Existe até uma frase que diz, se você não está confuso, você não está bem atualizado, né, porque principalmente naquele primeiro mês, quando foi decretado aí esse fechamento, a limitação das atividades, aí a partir do dia 19, mais ou menos, de março, aqui no estado do Ceará, ficou muito confuso, ninguém sabia o que era, e houve uma enxurrada de normas, né? Várias normas tributárias. Olha, só tributárias eu nem sei o número de normas, né? E algumas que impactaram aí no setor do microempreendedor individual e do microempresário, também dos optantes pelo Simples de uma forma geral. Fora as normas que tiveram impacto trabalhista, as normas que tiveram impacto né? Uma enxurrada de normas e a gente precisa realmente estar aí prestando esse serviço através do Sebrae. Parabéns ao Sebrae. Tá bom. Então, doutor Hamilton, vamos começar a nossa live. Como a gente já falou, né? Devido a toda essa situação de pandemia, as empresas tiveram uma queda significativa no seu faturamento. E aí, Isso. dificuldade para pagamento das despesas habituais, como folha de funcionários, os custos fixos de energia, insumos, aluguel do ponto comercial e também os tributos. E essa situação ela é agravada nos pequenos negócios porque o capital de giro tende a ser menor. Então, diante disso, doutor Milton, pode citar para a gente algumas medidas do governo que flexibilizaram a questão do pagamento de tributos para esse público? O que é mais importante eles saberem?
Simples Nacional, né, Priscila, para todos, é o Comitê Gestor do Simples Nacional. E mais ou menos nesse período, agora, a partir desde o dia 19 de março, eu vou tomar isso como medida, porque marca bem a gente aqui do Ceará, né, que é dia de São José, no padroeiro, então marcou bem, que a partir desse dia algumas medidas foram tomadas. E a primeira foi através da resolução. O número da resolução, quem quiser acompanhar, é a resolução número 153. É importante que a gente leia, porque às vezes saem algumas notícias e coloca tudo no mesmo pacote, e não é, a gente tem que se atentar. Consulte, né, seu computador, consulte seu setor jurídico, consulte o Sebrae para saber exatamente como é que está a sua posição. Então vamos lá. Foi prorrogar essas obrigações acessórias, tanto para o MEI como para os optantes do Simples, né, para o microempreendedor. Ou seja, a apresentação daquela declaração simplificada, né, que a gente faz anualmente, referente ao ano 2019, que a gente faria agora em 2020, que a gente deve fazer em 2020, foi prorrogada para o dia 30 de junho. MEI, quanto para quem é optante do Simples, no caso para a gente aqui do Sebrae, do microempresário e até para a empresa de pequeno porte, todos para o dia 30 de junho. Até agora, nós estamos no dia 3 de junho, não se falou em nova prorrogação. A gente acha que talvez não prorrogue, justamente porque em vários estados está acontecendo a. Então, a primeira medida foi essa. Não impactou financeiramente, tá, Priscila? Financeiramente não deu impacto, mas ele deu impacto principalmente no pessoal do setor de contabilidade, né, que precisaria pegar algumas informações, muitas vezes precisa pegar essa informação em loco, né, presencialmente, então dificultaria fazer essa declaração da forma regular. Então essa foi a primeira medida. Então, seguindo... Eu acho que a tua conexão está com algum... Será que tem como tu colocar, talvez, no 3G, para ver se a gente consegue uma conexão mais importante? Deixa eu colocar aqui. Bom dia, pessoal. Nosso convidado está só fazendo um pequeno ajuste aqui na internet para ver se a gente consegue uma conexão mais constante. Só um minutinho. Eu acho que sim. Vamos lá. Mas deu para me ouvir? A medida que você citou foi a questão da prorrogação, né? Isso. Da declaração. Isso, das duas declarações, né? Tanto para quem é optante pelo Simples, quanto para quem faz o pagamento através do meio, tá? As duas foram prorrogadas para o dia 30 de junho, então é bom a gente ficar atento, tá? Não tiveram, nesse primeiro momento, o impacto financeiro, né, tão esperado, principalmente para essas empresas aí. Se a gente pegar MEI, se a gente pegar as empresas, microempresas, empresa de pequeno porte, a gente chega a mais de 90% das empresas do Brasil, né? Então, a importância dessas empresas para o sistema financeiro, para o sistema econômico é enorme. Então, a gente precisou de uma sensibilidade maior dos governantes nesse sentido. 57% dos empregos, né, Hamilton? Olha só, o impacto, né? E algo que se sentiu na pele é que o empresário precisa ter a previsibilidade. Então, essa história de ficar prorroga uma semana, 5 dias, 2 dias, você não tinha previsibilidade. Talvez se dissesse, olha, vamos fechar tudo durante 2 meses, pronto. O empresário já sabia, não, então eu vou suspender o contrato de trabalho de alguns, eu vou dar férias para outros, né? Você tinha como fazer essa previsão. Então, gerou muita essa incerteza no mundo empresarial. Tá? Então, passando agora para a segunda fase, que é a fase onde realmente impactou financeiramente, a gente teve a segunda medida, que foi a resolução número 154, quem quiser anotar, do Comitê Gestor do Simples Nacional. Esse comitê, para quem não está familiarizado, ele foi instituído, né, desde a Lei Complementar 123, né, que instituiu o Simples Nacional. Então, esse comitê que cabe gerir essas normas. Ainda como a lei da micro e pequena empresa, né? Pronto. Aí o que foi que eles fizeram? Aí, a partir de agora, eu vou falar em vencimento para ficar mais fácil, né? Os tributos, a gente sabe que o Simples Nacional, ele pega alguns tributos federais, estaduais e municipais. Os tributos federais, só os federais, foram prorrogados. O vencimento para abril, maio e junho
foram prorrogados, respectivamente, para o dia 20 de outubro, 20 de novembro e 21 de dezembro. Somente os federais. E aí, pegando as empresas do Simples e a empresa do MEI. Foi o primeiro impacto positivo que a gente teve, né? Houve uma redução, por sensibilidade aí do Comitê Gestor do Simples Nacional, já que a grande maioria não estava em atividade, e ainda assim tinha que cumprir com suas obrigações, né? Posteriormente, houve uma alteração na resolução, e aí foi incluído os tributos estaduais e municipais, que pertencem ao MEI, tá? Que pertencem ao MEI, que pertencem ao Simples. Eu estou sempre falando dessas empresas, né, que são beneficiárias aí do Simples Nacional, ou então do MEI. Só que para esses tributos, ela não entrou no mesmo pacote. Isso, Priscila, é super importante, porque está todo mundo achando que todos os tributos do Simples foram para outubro, novembro e dezembro. E não foi assim. O ICMS e o ISS da parcelazinha que tem lá do Simples Nacional, elas foram para o dia, o vencimento, né? Continuou mais ou menos o que era originalmente em abril, maio, junho, o vencimento foi para 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. O prazo para a parcela dos tributos estaduais e municipais do Simples Nacional, foram um pouco menos dilatadas, tá? A gente tem que estar muito, muito atento a isso. Certo. Outra medida... Pois não. Não, só para complementar, porque a gente fica muito receoso. No primeiro momento, pensou-se que com essa dilatação, na verdade, ia haver um parcelamento desses valores vencíveis, né? Ou vincendos, que ainda não ocorreram. O grande problema, Priscila, qual é? Quando chegar outubro, novembro, dezembro, julho, agosto e setembro, respectivamente, de acordo com a situação, o empresário vai ter que pagar não só o vencimento originário de abril, como daquele respectivo mês. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Você vai ter que pagar 2 vezes, e o pior, a gente não sabe, ou talvez até saiba, que não vai ter dado tempo de se recuperar financeiramente para poder pagar esses valores. Então a gente ainda está batalhando isso, né? O SEBRAE, as federações como um todo, para que o governo tenha sensibilidade que mesmo com o retorno, nós vamos passar talvez meses aí para poder se recuperar financeiramente. Aí imagina, as atividades, você está aqui dentro do Ceará, dentro da atividade número 4, por exemplo, da fase 4. Fase 4 vai mais ou menos para julho e agosto, e é mais ou menos quando vai chegar a tua conta. Você não vai ter dinheiro para pagar esse tributo no momento. E aí fica a pergunta, entre você pagar um colaborador teu e pagar o tributo, você vai pagar quem? Então a gente tem muito isso. As despesas operacionais, porque o teu negócio só vai funcionar se você pagar a conta de fornecedor, insumos, o fornecedor. Claro, então tudo vai chegando fornecedor, claro, e isso está dentro da negociação. A gente sabe que, em tese, o Poder Legislativo não pode interferir nessa negociação de direito econômico e de direito empresarial, né? Se o cara te alugou um imóvel para você montar a tua empresa lá, R$2.000, é muito da liberalidade dessas duas pessoas, né? Então, você vai ter que pagar o custo de aluguel, vai ter que pagar alguns títulos, vai ter que pagar fornecedores, e ainda isso, né? E a gente sabe, se tem alguém que tem recurso para poder dar um incentivo para o empreendedor, esse alguém é o governo. E aí eu falo em todas as instâncias, né? Falo em todas as instâncias. O governo poderia flexibilizar o retorno desse pagamento. Seria muito bem-vindo um novo parcelamento com relação aos que vão vencer ainda. Porque senão, a grande orientação que a gente está dando, tá? Como consultor, Priscila, quem tem dinheiro em caixa agora, não aposte na surpresa. Não deixe para pagar depois. Você pode... Milton, quer dizer que eu posso pagar agora? Pode, foi prorrogado, mas você pode. Inclusive, quem pagou aquele primeiro vencimento lá em abril, não teria direito à devolução, né? A resolução deixa isso muito bem claro. Então, se você tem caixa, pague, não espere para pagar os dois juntos, porque o resultado pode ser pior. Às vezes, você fazer uma legislação a toque de caixa, como muitas normas foram feitas, isso não resolve. Até a colega aí, Aninha Nóbrega, está falando ninguém tem dinheiro agora, né? E também não vai ter no momento, quando chegar. Então a gente espera a flexibilização do governo mais uma vez, né, nesse sentido. E se cogitar, eu tenho um refis agora.
Um refis agora eu também não acho viável. Por quê? Porque quem vai tirar dinheiro também de fornecedores para pagar, para assumir um débito que estava em atraso, né? Talvez uma possibilidade, uma flexibilização desse pagamento. E aí, nesse retorno, em outubro, novembro, dezembro, talvez fosse o mais adequado para o momento, né, Priscila? Certo. Então, Hamilton, para a gente recapitular, a gente teve a prorrogação, né, dos prazos de pagamento de alguns tributos federais, o prazo para Isso, entrega das declarações do MEI e isso, do Simples, e a gente também tem isso. outra medida importante, né, que também foi a questão do FGTS. Isso, né? Aí a gente vai para um aspecto super importante que impacta, inclusive, na relação de emprego, né? Que impacta na relação de emprego, principalmente para as empresas das MEIs e do Simples Nacional, que aí pode gerar, a gente nunca sabe, um fluxo de caixa para a própria empresa quando sobra, se sobrar, eu estou sempre falando na expectativa, porque a gente sabe que embora haja o maior número de empresas do Simples e do MEI são as empresas que geralmente passam maiores dificuldades, que em esse simples, de simples não tem nada. Quem é contador que está nos acompanhando sabe que desde 2018 houve uma mudança aí significativa, que não é simplesmente você pegar aquela alíquota e lançar, você tem uma alíquota real e uma alíquota virtual para poder ser aplicada. Né? Então, chegar nesse número não é tão simples como o nome da lei diz. Né? A coisa se profissionalizou nesse sentido. Então, a gente tem que ouvir muito, né, os contadores. A Aninha está perguntando, já tem algum parcelamento? Olha o que foi que aconteceu. Eu estou tomando a liberdade, tá, Priscila, de já ir respondendo aí Vamos os aqui. nossos assistentes aí, tá certo? Se já teve um parcelamento, na verdade foi o seguinte, o que foi que houve? Salvo engano, na resolução número 155, também desse Comitê Gestor do Simples Nacional, foi que eles prorrogaram o vencimento de parcelas, de parcelamentos também das empresas optantes aí pelo Simples Nacional, tá? Ou pelo MEI, se alguém se endividou com o fisco e fez um parcelamento, por exemplo, as parcelas com vencimento em maio, junho e julho foram para agosto, pula setembro, outubro e dezembro. Eu vou repetir. Quem tinha parcelamento com o fisco, né, os vencimentos referentes ao mês de maio, junho e julho foram para agosto, o último dia, né, de agosto, o último dia de outubro e o último dia de dezembro. Foi isso que aconteceu. Houve suspensão dessas parcelas, tá, Priscila? Mas não houve um novo reparcelamento, não houve um novo refis. Entendi. Hamilton, então, para ficar claro, as medidas das MPs foram a prorrogação dos prazos de pagamento dos tributos federais, declaração, Isso, né? E a isso, prorrogação do prazo de pagamento do FGTS. Hamilton, isso. em relação aos demais tributos, que é o ICMS, né, estadual, e o ISS municipal, qual é a orientação que você dá no momento para quem está assistindo a gente? Bom, boa. Dentro do Simples Nacional, eles também foram prorrogados, né? A gente viu aí que foi julho, agosto e setembro. Aí tudo bem. Aí, se você me perguntar, Milton, com relação às empresas pela apuração do lucro real e do lucro presumido, não houve alteração. Realmente, o CONFAZ, que é o Conselho de Política Fazendária, que reúne todos os secretários da Fazenda dos estados e do Distrito Federal, não autorizou nem refis, nas últimas duas reuniões, salvo engano, nem um reparcelamento desses tributos, nem a prorrogação de ICMS e de ISS. Tá? Em alguns municípios aqui, alguns tributos federais foram prorrogados. Por exemplo, essa taxa de fiscalização, que é a que gera o alvará, no município de Sobral, através de um requerimento da UAB lá, foi prorrogada. Aqui no município de Fortaleza, não foi prorrogado IPTU, não foi prorrogada essa taxa de fiscalização dos alvarás, estão todas valendo, tá? Então, a gente tem que estar muito atento para isso, não achar que todas as empresas foram alcançadas por esses tributos. Entendi. Hamilton, vamos falar então um pouquinho agora sobre as obrigações acessórias. Quais são as obrigações Perfeito. acessórias que foram flexibilizadas e vale a pena a gente mencionar aqui?
Pronto. Dentro do Simples, a gente falou, né, a DAS, a entrega desse documento anual, e da DAS-MEI também, que é aquele documento simplificado, foram todos por dia 30 de junho. E dentro das empresas por ação normal, a AFD, né, aquela declaração das contribuições, assim como o PIS e COFINS também foi prorrogado. Os tributos federais, interessante, Priscila, teve uma sensibilidade maior na prorrogação desses tributos do que os estaduais, até pela dificuldade. Entenda que para ser aprovada a prorrogação de algum tributo estadual, precisa da autorização desse CONFAS, que todos os estados fazem parte. Então, há uma dificuldade maior. Da sistemática simples, não é isso? Então, um estado Isso. pode tomar uma decisão sozinho. Não pode, né? Guerra fiscal. Então, é Isso. necessário que o CONFAS tome essa decisão conjuntamente. Perfeito, Priscila. Agora, algo que é super importante, que a gente tinha conversado aqui até antes de começar um pouquinho off, muita gente tem perguntado sobre as CNDs, né? E a CND foi prorrogada, né? Na verdade, tecnicamente, o que houve uma prorrogação foi da CND federal, que foi a primeira também a ser prorrogada, e da municipal. Por que eu estou falando isso? A municipal e a federal elas seguiram a mesma linha aqui do município de Fortaleza, tá? Seguiram as mesmas linhas. A partir do dia 24 de março, quem tinha CND válida, elas foram prorrogadas, tá? Foram prorrogadas por 90 dias. Tanto as certidões negativas de débito ou positiva com efeito negativo foram prorrogadas no município de Fortaleza e no estado do Ceará. Com relação à certidão negativa do estado do Ceará, o que foi que houve? Não sei se também, porque pela pressa como foi feito, mas a gente tem que se atentar à redação. Às vezes sai a notícia, foi prorrogada a CND estadual. Não, não foi. Simplesmente ela disse, quem tem débitos posteriores àquele primeiro decreto de paralisação, se eu não me engano foi do dia 20 de março, que começou a vigência do decreto, não será impeditivo para a CND. Quem tiver débito depois dessas datas, não será impeditivo. Porém, eu costumo ressaltar, Priscila, aqui, e a todos os ouvintes, se você tinha um débito anterior a essa data, do dia 20 de março, embora a tua CND estivesse válida, estou falando de certidão negativa estadual, embora a tua certidão estivesse válida, tá? Até o dia, vamos supor, vamos dar um exemplo, eu tenho uma certidão válida até o dia 25 de março de 2020, mas eu tinha um débito no dia 15 de março. Quando eu for pegar novamente minha certidão, essa certidão não estará válida em razão daquele débito anterior ao dia 20 de março. Tá bom? Entendi. E essa questão das certidões negativas, ela é super importante para quem vai pedir empréstimo, que o banco vai pedir. Alguns estão flexibilizando, mas outros ainda pedem. Para quem também vai contratar com o setor público, porque Isso. durante a licitação vai ser solicitada a regularidade fiscal, e também para quem negocia com grandes empresas, que tem setor de compliance, e elas também vão pedir as certidões negativas. Isso, né? Quem participa de licitação, quem faz empréstimo a banco, e também teve um impacto, já que a gente acabou tocando aqui no assunto de empréstimo, né? O governo também ele suspendeu o IOF durante 90 dias desse período, né, a partir de abril, suspendeu a partir do dia 3 de abril para algumas operações o IOF, né, que é esse imposto sobre operações financeiras que acaba deixando o teu eventual parcelamento para poder pagar esse empréstimo um pouco mais reduzido. Mas sabe qual é o problema, Priscila, que embora ou tivesse havido uma linha de crédito especial para o microempreendedor e para o pessoal do MEI, né, para o microempreendedor individual e para o pessoal do Simples, a burocracia foi tão grande, criadas pelas instituições financeiras, que dificultou efetivamente esse dinheiro chegar às mãos em tempo desses empresários. Né? Então, fica algumas lições para a gente, para agora e para o futuro, que a gente sempre tem que estar preparado, infelizmente, para esse tipo de situação. Nem sempre o empresário tem uma margem de lucro razoável. Aliás, a maioria das vezes não tem. Todo mundo pensa, né, que aquela cultura de dizer, o empresário está super bem, não está. O empresário era aquele cara que muitas vezes vendia panela de importa em importa, que a gente chamava de galego aqui no Ceará,
E o cara conseguiu se estruturar melhor. Ele viu a vantagem de ser optante pelo MEI. Ele viu a vantagem de botar mais pessoas trabalhando e optou pelo simples. Ele viu o retorno que a formalização poderia trazer para ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente passa por uma situação de surpresa que pegou todo mundo, não foi só o Ceará, não foi só o Brasil, não foi só a América Latina, foi o mundo todo. E, assim, fica a lição para a gente de a gente sempre estar apoiado para esses braços, né, do SEBRAE, do Sistema S, desses serviços que têm um impacto social importante na sua consultoria. Se a gente consegue fazer o dever de casa dentro da possibilidade, eu ressalto isso porque nem sempre a gente tem possibilidade, a gente trabalha ali numa linha tênue entre pagar fornecedor, pagar o empregado, pagar tributo. Né? Há quem seja da linha, algumas pessoas do fisco dizem, não, fazer o refis não é bom porque todo mundo fica esperando, porque daqui a 4, 5 anos tem refis. Mas a verdade é que você opta por um reparcelamento porque o tributo não te dá condições de pagá-lo, em razão da carga tributária. A gente fez um estudo agora pelo OAB, a gente viu que o brasileiro precisa trabalhar 151 dias só para pagar tributo. É uma carga tributária pesada, uma carga tributária muito pesada. E hoje, por exemplo, a gente pega aí vários microempreendedores que têm lojas ali no centro, que têm lojas na Monsenhor Tabosa, que têm lojas na Bezerra de Menezes, que têm lojas na Gomes de Matos. Eu estou falando de grandes corredores que estão fechando, Priscila, que estão fechando. Então, você pagar um alvará, por exemplo, sai caríssimo, que antigamente você pagava 200, 300 reais pela vida toda da tua empresa, hoje você vai ter que pagar 700, 800, 900 mil por ano. É como se nós, pessoas físicas, tivéssemos que tirar uma certidão de nascimento todo ano e pagando por ela. Né? Esse cunho arrecadatório não ajuda o empresário. A gente sabe que o alvará, a ideia da taxa de localização, na verdade, ela tinha uma ideia extrafiscal. Não era arrecadar primeiramente. Era só mapear onde estavam certos grupos de empresa. Aí imagina, você está com uma empresa que vende eletroeletrônico ali no centro, várias dessas aí que são abraçadas pelo SEBRAE, mas essas empresas têm um concorrente na mão. Hoje no celular você entra com um concorrente no bolso. Né? Entra com um concorrente no bolso. E esse teu concorrente não está pagando esse mesmo alvará, não está tendo esse mesmo custo tributário muitas vezes, que aquelas pessoas estão ali no centro, né, fazendo. Então a gente precisa de um impacto social da carga tributária, seja estadual, seja federal, seja municipal. Então a nossa solicitação, que nós vamos batalhar em cima disso, tanto pela Comissão de Direito Tributário da OAB, quanto pelo Conselho de Defesa do Contribuinte do Estado do Ceará, que a gente faz parte, é que, ao havendo retorno, ao existindo o retorno das atividades, seja mais uma vez flexibilizado o pagamento desses valores de meses anteriores, de abril, maio, junho, que não vem pagar junto com o vencimento original desse período aí de outubro, novembro e dezembro. Né? Seria muito bem-vindo, aí sim, quando terminar essa fase, um refis referente a esse período agora. Entendi. Doutor Hamilton, e já teve essa dúvida aqui. Para quem já está com o parcelamento e, infelizmente, nesse momento não conseguir cumprir com essas obrigações, ele pode ser excluído do Simples? Olha, a gente tem que observar a situação. Dentro desse Comitê Gestor do Simples Nacional, o que foi que eles fizeram? Para você evitar a exclusão do Simples. Para você evitar a exclusão do Simples. Primeiro ponto. Houve a possibilidade de reparcelamento de quem já tinha débitos, né? Aí o que foi que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela suspendeu esses atos de cobrança, atos de execução e atos de exclusão desse período, tá? Então a gente não está tendo fiscalização por 90 dias também, tá? A gente não está tendo isso em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Porém, quando retornar, nós temos que estar muito atento, porque assim que retornar, para suspensão de fiscalização, para suspensão de exclusão, para suspensão todas, né, que a gente está falando aqui. Então, é possível também que assim que volte, comece uma fiscalização. E aí, se você tiver em débito em atraso, pode haver essa possibilidade de exclusão. A gente está trabalhando
medo de quem está com parcelamento. Então, ele tem o tributo de hoje, ele tem aquele que está atrasado, e aí ele fica super preocupado porque ele pode ser Fica, excluído do Simples. fica. E a gente não pode ter Fica um mais difícil para ele ainda pagar os tributos se ele for enquadrado em outra modalidade de arrecadação. Não, e aí é muito pior, porque cobra de forma retroativa, né, de acordo com qualquer outra forma. No Real, por exemplo, ele não tem como pagar. E a gente não pode, a gente que eu digo, os gestores não pode ter um discurso agressivo de dizer, depois dessa pandemia várias empresas vão quebrar mesmo. Não, a ideia não é essa. Porque se quebrar no CNPJ, tem se discutido muito isso como se as coisas fossem diferentes. Né? Se quebrar no CNPJ, vários CPFs também se quebram. A gente precisa ter essa sensibilidade. Várias empresas... O Estado também para de arrecadar, né? Porque aquele Também, CNPJ ele para de contribuir com os seus impostos. isso, para a gente ter uma ideia, nesse mês passado, o estado do Ceará teve um déficit, e olha que o estado do Ceará era um dos melhores colocados em arrecadação aqui do Nordeste, né? Comparado aí com Pernambuco, que é um grande estado, né? Comparado com o Rio Grande do Norte, que é nosso vizinho, a gente teve um déficit aí, salvo engano, de 530 milhões. Ou seja, o Estado também precisa receber, o Estado também está abrindo para a nova circulação, porque também, e aí o Estado que eu falo Estado com E maiúsculo, aí pegando o Estado do Ceará, o município, enfim, né? Os entes todo, né? Precisa abrir, porque senão ele também quebra, né? Vai ser uma quebra globalizada se não tiver essa sensibilidade dos gestores e do sistema financeiro também. Vários bancos abriram linhas de crédito especial, mas no Brasil, o que a gente precisa diminuir é a burocracia, Priscila. Muitas vezes existe burocracia, falar algo um pouco mais duro aí com os gestores governamentais, parece que para vender as facilidades, né? Embora haja uma facilidade para o MEI, e para mim é o mais fácil que tem, né? Ainda há uma burocracia muito grande para se conseguir um empréstimo, para poder fazer uma abertura empresarial, ainda é uma burocracia, e isso afasta o cidadão da formalização. Não adianta a gente querer formalizar e ainda tornar as coisas um pouco difíceis, né? Claro, com apoio, mais uma vez, como a gente fala, né, o Sebrae está aí para quem quer empreender. E esse é o momento, pessoal, da gente sair a muito custo, a muitas dores, Priscila, da zona de conforto. Né? Não que a gente tivesse em algum momento tão confortável, mas a gente está ali numa zona que a gente conhece um pouco. Quando você sai dessa zona, dói. E a gente vai precisar juntar as mãos, usar a criatividade, usar do planejamento tributário. Consultem os seus assessores, os seus consultores, seus advogados, seus contadores. Consulte o Sebrae. A gente vai precisar recriar uma sociedade a 4, a 6, a 8 mãos, Priscila. Sim. Doutor Hamilton, quais são os riscos que as empresas correm se elas não cumprirem as suas obrigações tributárias? O que é recomendado para quem está com dificuldade nesse momento de efetuar esses pagamentos? Olha, vamos lá. A gente está aí dentro do fio da navalha. Você está andando, imagina, você está no precipício, num fio da navalha, se você não andar direito, você se corta, ou você pode cair para um lado ou para o outro. Nesse primeiro momento, a gente precisa sentar, porque não existe mais aquele grande pacote que, vamos fazer a ação para pegar várias empresas. Não existe. A operação tem que ser cirúrgica. A gente tem que entrar em cada empresa, né? Cada empresa precisa se conhecer. O empresário precisa, óbvio, conhecer do seu negócio, mas ele precisa também ter pessoas de confiança ao seu lado, né, instituições de confiança, como é o Sebrae, como são as federações, a FIEC, a FEComércio, enfim, para que possa conhecer o seu aspecto pessoalmente. A gente precisa entender daquela carga. Se a gente fosse apostar, e aqui eu também não quero dar como uma dica, não faça isso, mas eu gostaria muito de apostar numa sensibilização maior em haver uma possibilidade de negociação quando terminar esse momento. Porque agora não vai ter refis, não foi autorizado, tá? Não foi autorizado. Nesse período aqui ainda de lockdown, de recesso, não vai ter. Quem tem dinheiro em caixa, se eu puder dar uma dica, o que é difícil, a gente sabe disso, não deixa acumular. Não deixa acumular. Embora não haverá juros e multa, né, para quem pagar nesses novos vencimentos, mas a sugestão é pague logo, para pelo menos a gente começar do zero, para que a gente não comece do -2. Entende, Priscila? Claro, e se você não tem condições, vamos batalhar para quando chegar aquele momento de outubro, novembro, dezembro,
que como as leis estão mudando muito, mas é muito. Todo dia é um enxurrado de leis, e principalmente naquele primeiro mês e meio, aí, a partir do dia 20 de março. Então a gente tem expectativa em que o governo não vai deixar, porque não atende empresário. A gente sabe que a sua empresa ela é sua, é um filho seu. Mas não é só você que está em dificuldade. Para o Estado como todo, União, Estado e município, se tiver uma quebra generalizada, é ruim para eles também. Então, é bom que a gente acredite. É Né? ruim Não para aquele, todo não mundo, é ruim para o para Estado, todo mundo. não, é ruim para o empresário, é ruim para a sociedade em geral. Claro, eu não sou pessimista de dizer, como eu ouvi discurso de alguns gestores, vai ter uma quebra geral. Não, eu não sou pessimista desse jeito, né? E também não sou aquele iludido, de que não, vai ser fácil. Não. Como diria a Aruano Suassuna, ele diz, eu sou um otimista e esperançoso. Uhum. Né? Eu quero crer que uma acessibilidade possa haver nesse sentido de que haja um benefício maior, né, do que foi dado de suspensão de obrigação acessória, de prorrogação de prazo de tributos, de prorrogação de CND. Isso resolve agora, mas para quem está parado, só fez empatar. Só fez empatar. Né? E ainda para quem está funcionando, os mercadinhos e tudo, teve um boom naquele primeiro mês. Né, naquele primeiro mês. Se você consultar aí as outras entidades, CDL, o sindicato dos supermercados, você vai ver que houve um acréscimo de venda naquele período ali de final de março, começo de abril, depois a coisa estabilizou e depois normalizou, não teve esses ganhos todos aí, né? Uhum. Tá certo. Pessoal, então nosso tempo está terminando. Diante de todas as informações trazidas aqui pelo nosso convidado, né, eu queria ressaltar que a gestão tributária é um aspecto super importante e ter informações sobre o assunto pode ser sim um diferencial para a sua empresa. É, Ressaltar também que qualquer dúvida, o pessoal mandou aqui algumas perguntas, mas são situações bastante específicas. Então, dúvidas a gente fica disponível para atender nos nossos canais de atendimento, tá bom? E queria lembrar para vocês também que no site do Sebrae, www.sebrae.com.br, se clicar na lupinha lá e escrever legislação corona, vai sair uma compilação de várias medidas legais, tá certo? Que foram editadas pelo governo e vocês podem olhar e se informar sobre o que é possível aplicar na empresa de vocês. Doutor Hamilton, muito grato por ter estado aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos. Quer fazer alguma consideração final? Bom, eu só queria mais uma vez, Priscila, agradecer a você, parabenizar toda a equipe aí do Sebrae, a equipe de marketing, né, que eu tenho acompanhado aí, tá direto, voltando, pensando aí no microempreendedor individual, nas empresas optantes no microempresário também. Essas lives que vocês estão fazendo, patrocinando realmente, mantém a expectativa. E o meu recado de esperança, mas não do, como diz o Cortella, não da esperança de esperar, né, a esperança de esperançar. A gente tem certeza que você que teve essa dificuldade para montar a sua empresa, que foi aquele seu sonho de família, que você batalhou, que você vendia de porta em porta, conseguiu abrir tua empresa, a gente está junto, né, tem várias forças unidas para que a gente consiga sobreviver, mas não sobreviver com uma baixa qualidade de vida, com uma excelente qualidade de vida, que a gente possa recuperar o que foi perdido, tanto CPFs quanto CNPJs. Toda vida é importante, seja ela de pessoa física, como seja de pessoa jurídica. A gente tem capacidade, resiliência e resignação suficiente para a gente de mão dadas, e de mão dadas reais, em breve, não só virtuais, para que a gente saia dessa situação. Vamos fazer o dever de casa, ouvir os nossos consultores, cada um tem os seus, e apostar no que o empreendedor sabe fazer, que é empreender, vender e colocar seu negócio para frente. Tá? Um forte abraço em todos e a gente vai conversando. Muito obrigado, Priscila. Forte abraço a todos os ouvintes, vários colegas aqui também que nos acompanharam, os alunos e advogados e contadores. Tá? Um forte abraço. Muito obrigada, doutor Hamilton. Pessoal, obrigada pela participação. Essa live vai ficar disponível pelas próximas 24 horas aqui no História de Sebrae. Se você gostou do conteúdo, acha que pode ajudar um colega empresário, compartilha com o aviãozinho aqui embaixo, tá bom? E vocês continuem ligados na nossa programação de lives. Todo dia a gente tem um assunto diferente aqui para trazer para vocês, assuntos que podem ajudar
a gente superar essa crise da melhor forma possível. O Sebrae continua à disposição de vocês através dos nossos canais digitais, nosso site, nosso WhatsApp e também no nosso 0800. Todos os links de contato estão na bio. Contem com a gente. Tchau. Tchau, Hamilton. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, um abraço. Nada, forte abraço.